E essa é uma característica, essa é uma informação importante que nós temos que ter bem clara no nosso homem interior. Aquilo que você está vendo acontecer na sua casa, essa realidade, né, aparente ali do que está acontecendo, não pode governar o seu estado emocional, nem o meu. Não, pastor, esse mês eu tô mal, porque as coisas estão mal. Mas no mês que vem, se as coisas estiverem bem, aí eu fico bem. Mas aí no outro, se estiver mal, eu fico mal. Pastor, mas isso é muito fácil de falar, mas eu quero ver na hora. Pois é, por isso que nós temos que estar treinados com a palavra. Porque quando nós estamos treinados com a palavra, Jesus, ele deixou isso bem claro, quando ele nos deixou os dois fundamentos. Diz que um homem edificou a casa sobre a areia, e outro edificou a casa sobre a rocha. E ele estava falando dele próprio, porque ele era a rocha. E ele estava falando, olha, aquele que edificou sobre a areia, vieram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um grande ímpeto contra aquela casa. E ela o quê? Ruiu. Por quê? Porque não estava fundamentada na rocha. Mas nós, que somos prudentes, e quem é prudente diz amém. Claro que você é prudente, você está domingo de manhã na igreja ouvindo a palavra de Deus, é porque você é uma pessoa altamente prudente. Você está edificando a sua casa sobre a rocha. É porque a gente não vai levando muito em consideração e acha que é besteira. Que é isso, pastor? É só mais um domingo de manhã que eu estou aqui, né? Não. Isso aqui faz parte da sua fundamentação espiritual, irmão. O tempo vai passando e você está fundamentando. Tu está jogando pedra no alicerce, está cavando buraco, tu está jogando pedra. Daqui a pouco tu vai jogar o concreto. Irmão, você daqui a pouco pode passar o que for, mas você não vai balançar, irmão. Sabe por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. Você está jogando para dentro do teu espírito essa palavra. Essa palavra é ela que vai no dia mal. O que sustenta a vida de uma pessoa, irmão, é a palavra. Não é o evento da igreja. Não é que o cara é amigo do irmão, amigo do diácono, amigo do pastor. Não, sou amigo do pastor, amigo do bispo. Não, vai dar tudo, irmão. Pode ser amigo de quem for, mas se não tiver fundamentado na rocha, na palavra, cheio do Espírito Santo, vai vir o vento, vai vir a chuva. E é por isso que você vai vendo que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque elas não estão aptas, ou não estão prontas, ou não querem fundamentar a sua vida na rocha. Hoje as pessoas não querem mais fazer o mínimo de esforço para servir a Deus. Às vezes, irmão, estar num domingo de manhã na igreja é um grande esforço. Eu sempre falo isso, é um dia inteiro de trabalho, uma semana inteira de trabalho. É aquele dia que você pode dormir até um pouco mais. Né? Se você não vem à igreja num domingo de manhã por algum motivo, né, ou alguma circunstância que está vivendo na sua vida, você não deixa de ser crente por isso, ou não deixa de ser abençoado, ou não deixa de estar cheio do Espírito Santo por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, quando eu falo isso, eu falo de uma constância, de uma prática constante. Quando a pessoa, ela acha que não é importante. Irmão, cada dia que tiver um culto nessa igreja, você tem que estar nessa igreja. Porque cada dia você está jogando mais um concreto na tua vida espiritual. Para você ver, é ou não é verdade? Olha para a tua vida. Quanto mais você está na casa de Deus, menos você pensa em desistir, menos você pensa em parar. E quando você pensa em falar assim, ai meu Deus, oh Deus, você entra na casa de Deus, Deus fala contigo, eu sou contigo, para. Aí tu sai da casa de Deus e fala assim, rapaz, ainda bem que eu vim para a igreja hoje. Tu já teve esse negócio? Que tu fala assim, rapaz, hoje, hein? Tu vai acordando, tu só faz assim, ó, abre um só. Aí tu fala assim, vou ou não vou?
está numa escala, tu tem um compromisso, tu não tem jeito, tem que acordar aí. Aí tu já levanta, dá uns tapas na cara e vai. Mas o desafio é o seguinte, quando nada depende ali do funcionamento de você, congela. E agora? Lembra desse programa? Você decide. Congela tudo. E aí você fala, você vai ou você não vai? Então, se você acha que Glaucio deve levantar e ir para a igreja, vote sim no telefone tal. Lembra disso? Tu é antigo pra caramba também, tá, irmão? Mas são pequenas coisas, irmãos, que nós precisamos entender que vão fazendo parte de uma vida sólida com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da importância de ser cheio do Espírito Santo. E eu falei aqui, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem como esconder uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela mostra, ela aponta características de estar cheio do Espírito Santo. E eu posso trazer aqui, eu acho que o personagem bíblico, obviamente que Jesus, a gente nem fala, é o concurso, mas um personagem bíblico que nos mostra uma questão do ser cheio do Espírito Santo de uma forma tão evidente, eu acho que nós podemos falar de Estevão, que foi um diácono, que na igreja primitiva estava acontecendo um pequeno problema, que os judeus e os não-judeus estavam meio que num impasse, numa briga, por quê? Porque eles achavam que as viúvas dos judeus estavam sendo mais beneficiadas do que daquelas que não eram judias. E aí, os discípulos chamavam ele para poder reclamar, para eles poderem resolver isso. E aí os discípulos falaram assim, mas nós não podemos parar a pregação do Evangelho, a dedicação da pregação da palavra, para poder servir as mesas. Ou seja, para fazer o trabalho administrativo. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, para poder expandir o Evangelho. Nós não podemos fazer isso, mas vamos fazer o seguinte. Escolham dentre vós homens de boa, eu li isso aqui, boa, vou dar uma dica, começa com R, homens de boa reputação, e cheios do Espírito. Aí, irmão, o que eles falaram? Chama quem? Chama Estevão. Por quê? Porque a forma como Estevão vivia, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai revelando o quê? O caráter do próprio Cristo e do próprio Espírito. Então é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Tu conhece pessoa assim? Sempre de bem com a vida? Tu vai falar com a pessoa, não tem tempo ruim. Ela está tudo certo. Não que ela não esteja passando um problema, ou que esteja passando uma dificuldade, ou que não esteja num desafio, mas está tudo certo. Aquela pessoa fala assim, rapaz, fala com o fulano de tal, que ela não esquenta a cabeça com nada. Que não ofende ninguém. Ninguém tem medo de falar com aquela pessoa, todo mundo vai até ela, porque sabe que não vai acontecer nada de ruim. Uma pessoa que está sempre cantando, uma pessoa que está sempre disposta, sempre, uma pessoa cheia de Espírito Santo, irmão, sempre tem uma palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ouve alguma coisa, ela sempre tem uma palavra de Deus para dar. Ela sempre fala alguma coisa, olha, mas Deus pode te abençoar nisso. Olha, mas fica firme porque Deus está contigo. Quando alguém vai falar alguma fofoca com ela, uma pessoa cheia do Espírito, não, uma pessoa cheia de... Mas o fofoqueiro não gosta de falar nada com a pessoa cheia do Espírito Santo. Sabia? O fofoqueiro gosta de quem é fofoqueiro. Quem gosta de dar ouvido. Irmão, tem um negócio para falar com você, mas olha, para você orar. Para comentar, não, que eu não quero fazer fofoca, mas não é para comentar, mas irmão ora.
por essa situação aí, em nome de Jesus, bota Jesus no meio. Em nome de Jesus, porque fulano de tal, pai, aconteceu isso. É mesmo, mas senta aqui. Então, eu falei para você que, olha, é isso aqui. E mais o que? Não, chega para cá, vem cá, para tu orar também, rapaz. E aí, então, ela roda ali. Então, gente, a gente tem que, então, meu Deus do céu, a gente não sabe o que a gente faz com essa situação e o negócio já está. É ou não é, irmão? Hã? E que os fofoqueiros digam amém. Tá ligado, né? Quem nunca foi fofoqueiro que atira a primeira pedra, né, irmão? Se a gente der mole, a gente fala demais ou não fala? Fala. Fala. A gente fala, irmão. Que a gente gosta de falar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente tem até vontade de falar, mas o Espírito Santo fala assim, não fala, cala a boca. E quando alguém vem falar contigo, você fala assim, a pessoa vem falar contigo, né? Aí o que tu faz? Pastor, é que pastor a pessoa não vem, agora tem uma barreira, não vou falar com ele. Ô irmão, vim falar contigo, você faz isso com ele assim, ó, dá a mão aqui, dá a mão. Vamos orar agora, em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus. Aí o cara fica assim, não, aleluia, amém. Vai embora, sem graça. Que o cara orou, mas ele nem orou. Que ele ficou, meu Deus do céu, fiquei tonto, cuidado para ele não cair. Tu orar? Mas o plano geral de Deus é que Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então agora eu quero avançar, que eu dei uma recapitulada aqui, e eu quero agora só avançar para dizer o seguinte, que ultrapassar dessa fase de ser cheio do Espírito Santo, que é aquilo que toda a igreja é, em nome de... Amém, irmãos? Você é cheio do Espírito Santo, amém? Eu posso ver, quando eu estou aqui fazendo louvor, adorando a Deus, eu posso ver muitos irmãos aqui cheios do Espírito Santo, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, se entregando na adoração. Dá para ver pessoas que estão aqui de verdade, que levantam as mãos, que falam Senhor, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um adorador, e um adorador você vê. Um adorador você consegue perceber, um adorador, você olha e você fala, rapaz, olha lá, ali vai um adorador, e é tão grato, é tão gratificante você estar aqui, porque, irmão, quando você está fazendo um louvor aqui, os ministros sabem disso. Você começa a fazer um louvor, aí você olha para a igreja está assim, ó. Imagina, ô glória, tu tem que fechar o olho e tu vai embora, irmão, deixa, né? Mas, graças a Deus, essa igreja é uma igreja de adoradores. Amém, irmãos? Sempre que minha família vem aqui na igreja, eles falam assim para mim, poxa, Glaucio, eu gosto tanto da igreja de Éden. Eu falei, vai para lá. Ué, vai para lá. Mas ela sempre fala assim, eu gosto muito do louvor lá da igreja, porque eu me sinto tão envolvido naquele louvor. Por quê? Porque aqui nós temos um monte de adoradores. Irmão, a gente tem que se entregar, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente tem que se entregar mais na adoração. Né? Quando a gente vier para a hora do louvor, se entrega, fecha os teus olhos, irmão, esquece tudo. Feche os teus olhos. Ah, pastor, mas eu sei o que eu falo. Abre a tua boca e fala, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia é o teu nome. Tu és o meu Deus. Abre a tua boca e começa a adorar a Deus. Não se adora a Deus de boca fechada, em pensamento. Não. Você tem que abrir a boca. O apóstolo Paulo falou, eu criei, por isso eu falei. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Mateus 26, 36. Ontem nós tivemos um papo cabeça aqui com a juventude. Rapaz, quem estava aí? Foi bom, não foi? Show de bola, pastor. Pastor Nelson aqui arrebentou. Falei, caramba, cara, aí, muito legal. Pastor Nelson lá de Vila dos Teles esteve aqui com a gente ontem. É um amigo nosso, né, Douglas? Pastor Nelson já faz parte aqui já é um amigo.
está sempre junto com a gente, e foi um grande prazer tê-lo recebido aqui ontem, foi muito legal. Nós vamos ter que fazer o número 2, né? E aí o próximo vai ser para isso, a gente vai ter que começar, Douglas, 6 horas da noite. E assim, já começar no papo mesmo, entendeu? Porque aí dá para perguntar, dá para poder, né? Enfim, vamos lá. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, mais uma vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Uma vez, com a vida cheia do Espírito Santo, nós alcançamos, todos nós, aquilo que se chama o plano geral de Deus para a igreja, que é ser cheio do Espírito Santo. E aí nós temos que avançar para a segunda etapa da nossa vida, que é procurar entender qual é a vontade de Deus específica para a nossa vida, e então consagrar-se ao plano dele, a nossa vida. Nós precisamos ter uma atitude de querer nos consagrar ao plano de Deus. Nós precisamos ter no nosso espírito, ter no nosso coração, um entendimento que nós precisamos nos separar, que nós precisamos nos entregar a Deus, a obra de Deus, para de alguma forma ver Deus agir na nossa vida. Hoje a pergunta é: será que na igreja, será que dentro da igreja existem pessoas verdadeiramente dispostas a consagrar-se ao plano de Deus para as suas vidas? Será que estar na igreja ou fazer parte da igreja é só fazer parte, de repente, de um círculo social, ou se no nosso coração nós estamos lá no nosso íntimo com a grande vontade de nos consagrarmos ao que Deus tem para a nossa vida? Porque eu afirmo para você, Deus tem um plano específico para cumprir na sua vida, individualmente. Deus quer usar a sua vida de forma individual. Deus quer fazer de você uma torre, como que eu vou dizer? Deus quer fazer de você, te usar onde você estiver plantado, de uma forma extraordinária. Seja onde for. Deus quer te colocar em lugares de projeção e de destaque para que você possa ter uma voz para falar do reino de Deus. Deus, daqui dessa igreja, e eu profetizo isso sobre a vida dessa igreja, daqui sairão missionários. Eu estou orando a Deus e eu sei que daqui sairão missionários. Daqui sairão pastores, líderes, porque essa é a vontade de Deus. Daqui sairão médicos que serão usados na obra de Deus, engenheiros, marceneiros que já tem. Deus pode, irmãos, a nossa vida, nós não podemos destacar a vida que nós vivemos. A gente acha assim: não, agora eu estou na minha vida espiritual, porque eu estou na igreja. Aí você sai daqui agora estou na minha vida normal. Não, nós vivemos uma vida só. Nós somos seres espirituais. E em tudo que eu faço para adorar a Deus e para glorificar a Deus. Seja o que for, você está estudando, está na faculdade, o que você está fazendo, isso tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus.
Então, se você está trabalhando em um local, que lá você faça o que você está fazendo e que seja para a glória de Deus, e que lá Deus use especificamente a tua vida. Onde Deus te plantou, onde Deus te plantar, Ele quer te usar poderosamente. Agora, é preciso se consagrar ao plano de Deus. Consagrar-se significa dedicar-se completamente a Ele, gastar tempo, dar deferência, dar importância e significado a essa palavra na sua vida. Qual é a importância, qual é o significado da palavra e do teor, do que está escrito nessa palavra na sua vida hoje? A palavra, ela comanda todos os seus passos e os meus passos em todos os níveis da minha vida e da sua vida. Porque dedicar-se, consagrar-se ao plano de Deus, significa dar atenção a essa palavra. Nesse texto, Jesus estava fazendo, por isso que eu li, a oração da dedicação, a oração da entrega. Ele estava no momento, estava se aproximando a hora dele se entregar, e haveria um momento que ele iria, mesmo que momentaneamente, ele iria afastar-se de Deus, mesmo que momentaneamente, e eu acho que esse foi o pior momento que Jesus enfrentou. Não foi nem os cravos, as batidas, o fato dele ter sido transpassado, mas foi um momento em que o próprio Pai se ausenta momentaneamente dele, quando os pecados da humanidade caem sobre Jesus. Que naquele momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento é que ele se afasta do Pai, pela primeira vez na vida. Que dor! E Jesus, ele faz uma oração de dedicação, de entrega, sabendo que aquilo iria acontecer. Ele sabia que a cruz lhe aguardava. Ele iria absorver todos os pecados da humanidade, ele ia sofrer a angústia de estar separado de Deus. Jesus teve que resistir à tentação de recuar. Ele, em sua oração, ele ainda disse: Pai, se possível. Ou seja, ainda será que tem como? Se possível, passe de mim esse cálice. Só que, para que o plano de Deus se cumprisse perfeitamente naquilo que Deus havia programado e preparado para Jesus, aquele cálice não poderia ser passado dele. Ele teria que se consagrar àquele plano de qualquer forma. A verdade é que em muitos momentos da nossa vida nós queremos que seja passado de nós o cálice. Porque dedicar-se, consagrar-se ao plano de Deus tem um custo, irmão, de vida. Existe um custo de vida para que você e eu estejamos fundamentadíssimos nele. É um treinamento, é uma disciplina. Eu nunca fui militar, mas eu sei que o militar tem uma disciplina rígida. Quando o cara entra no quartel, lá tem horário, lá tem ré, lá o cara não faz o que ele quer. Ele pode ser o machão que for aqui fora. O cara pode ser bandido, pode ser do morro, pode ser o chefe do tráfico. Quando o cara entra lá no quartel, amigo, que ele vai servir, o cara não quer nem saber, meu irmão. Aqui tu é o zero sei que lá, meu irmão. E tu vai fazer o que eu estou falando e paga 500 flexões aí e morre. É ou não é? Quem é militar aí? Tem ou não tem? Não, mas eu sou... aqui tu não é nada, cara. Aqui para mim tu não é nada. Aqui tu é soldado. Eu sou tenente, tu é soldado, então, meu irmão, o que eu estou falando... E se falar muito, pega um ovo cru. Come um ovo cru.
Que isso, está querendo me esculachar? Para que esculachar? Que linguajar é esse aqui, rapaz? Pega outro, vai comer 2. Eu sei que isso não acontece no Exército Brasileiro, nem na Marinha do Brasil, muito menos na aeronáutica, né? Jamais acontece isso. Não é verdade? Na aeronáutica, na verdade, na aeronáutica, nada acontece. E o nosso dinheiro lá, ó. E os caras indo trabalhar para dormir. Outro dia eu ligo pro cara, o cara está de... Falou, tá dormindo, cara? Não, estou de plantão aqui na aeronáutica. Pô! Me dá uma... É brincadeira. Mas por que eu estou falando isso? Porque na vida espiritual tem que ter disciplina, irmão. A nossa vida tem que ter disciplina. Você e eu precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a questão espiritual como algo fundamental de sobrevivência nesse mundo. Porque, irmão, se o teu espírito estiver bem, se o teu espírito estiver renovado em Deus, a tua mente renovada em Deus, todos os dias, irmão, você e eu podemos enfrentar o que for. A questão externa pode estar devassadora, mas com o teu espírito, com a tua mente bem, tu vai vencendo tudo, irmão. Sabia disso? A pessoa, quando a mente não está boa, a mente está abalada, quando um homem interior está abalado, ela pode ter tudo, irmão. Ela pode ter uma boa casa, ela pode ter um bom carro, ela pode poder viajar para onde ela quiser no mundo inteiro, ela pode fazer o que ela quiser, comer onde quiser, mas se o homem interior dela não estiver renovado, não estiver com vitalidade do Espírito Santo, ainda assim, nada daquilo adianta para ela. E é por isso que você vê muitas pessoas com muito dinheiro, muitos famosos, se matando e se suicidando. Teria alguma lógica, irmão? Uma pessoa, o Robin Williams, se suicidar, teria lógica? O cara mora em Beverly Hills, eu acho que ele morava em Beverly Hills, né? Uma cidade maravilhosa, em Hollywood, aquele glamour todo, o cara era famoso, o cara tinha dinheiro, o cara tinha fama, o cara tinha carisma do público, o cara era um ícone, um ótimo ator, eu inclusive sempre gostei muito dele como ator, né? Para mim, isso ficou muito evidente quando em Patch Adams, que eu vi aquele filme maravilhoso. E tal, o cara tinha tudo, cara, mas o cara não tinha a base, ele não tinha. Ninguém falou para ele que ele podia nascer de novo. Fico pensando nisso. Às vezes a gente está com uma pessoa do nosso lado e a gente não tem coragem de falar para ela, olha, Cristo pode mudar a tua vida. E às vezes uma palavra que a gente dá, aquela pessoa estava esperando porque ela está sedenta. Porque, irmão, não se engane. O mundo que está sem Cristo está sedento por vida, porque não tem vida. E às vezes só basta que nós... Uma palavra, hoje à noite, por exemplo, no seu vizinho, você pegar o telefone e ligar para um amigo teu, para um tio teu, para uma tia sua, para falar assim, vamos à igreja hoje. Hoje vai ter... Vamos lá, vamos comigo. Eu queria que você fosse hoje à igreja comigo. Porque se você não gostar, você não volta. Mas vamos lá comigo, estou te convidando. Aí você insiste, você pega a pessoa, vai na casa dela, pega ela, traz ela para a casa de Deus. Aí a palavra de Deus ela é revelada àquela pessoa, ela nasce de novo. Olha só como Deus usou a sua vida individualmente. Usou a minha. Domingo passado eu perguntei, tem algum visitante? Tinha só a mãe do meu cunhado que estava aqui. Não tinha nenhum visitante domingo na igreja, nenhum. E eu fui para casa pensando nisso. Fui para casa falando, Senhor, isso não pode acontecer. A gente tem que ter na igreja sempre alguém. A gente tem que ter um perdido aqui nessa igreja. A gente tem que ter alguém que não conhece a Deus. A gente tem que ter um ateu aqui, gente. Tem que entrar nessa igreja, irmão. Alguém que não conhece a Deus.
A gente tem que amar esse pessoal, irmão. Deixa eu abrir um parênteses para toda... Você sabe que eu sou um cara que não entro em polêmicas. Já percebeu isso, né? Não posto, não dou opinião, apesar de tê-las. Mas eu acho que determinadas coisas não vale a pena a gente entrar num embate. A palavra que eu tenho de Deus sobre tudo que está acontecendo é que se Jesus estivesse aqui, Ele estaria junto com os homossexuais, comendo com eles. Jesus estaria com os ladrões, com os pecadores e com aqueles que estão perdidos. Agora, Jesus não estaria, irmão, concordando com as práticas pecaminosas. Mas Jesus estaria com eles. Jesus daria a mão para ele e falaria assim, não, que isso, vem cá. Quando a verdade te libertar, você vai ser livre. Por enquanto, a verdade não te libertou. Ninguém falou da verdade. Só estão falando para eles do ódio. Só estão falando para eles de tudo que é ruim. Só estão falando para eles que vocês não prestam. Vocês não. Mas ninguém falou para eles, vocês são amados por Deus. Vocês foram criados por Deus. Vocês não nasceram assim, mas Deus pode realizar, Deus pode te dar paz. E aí a igreja está querendo entrar numa briga que ela não foi chamada para entrar. Alguém viu, se alguém pegar esses 4 evangelhos e me mostrar aqui, eu mudo a minha opinião. Jesus falando assim, ô discípulos, lá no Monte das Oliveiras, vamos fazer uma reunião aqui, porque essa Roma está um negócio complicado. É homem com homem, é mulher com mulher, é corrupto, é prostituta, é não sei o quê. Vamos fazer um levante aqui para mudar essa lei. Você viu Jesus falando isso? Você viu os fariseus e os mestres da lei falando, olha lá ele, comendo com os pecadores. Irmão, não vai na onda de pastores aí não, tá? Que estão representando o povo cristão brasileiro. Não está me representando. Não está me representando. O que me representa é o Espírito Santo, é Jesus. E é aquilo que Jesus fez. Jesus, irmão, Ele é amor. Você não via, a única forma que você via de Jesus, quando você viu Jesus brabo, foi com quem, irmão? Foi com a mulher que estava para ser apredejada? Você viu Jesus brabo com aquela mulher? Eu vi Jesus brabo com o fariseu. Eu vi Jesus brabo com o mestre da lei, que sabia tudo da lei. Com o religioso, hipócrita, sepulcros caiados, por fora e por dentro. Irmãos, nós fomos chamados para amar, irmãos. Qual é o ministério da igreja? O ministério da igreja é o amor. Jesus falou para aquela mulher, olha, porque Deus seus acusadores não estão, tá? Eles não, nem eu não te condeno, eu te perdoo. Agora você faz o seguinte, me ouve. Você vai e você não peca. O que ele falou? Você não continua com essa prática, porque essa prática não vai te levar para onde eu vou. Você está entendendo o recado, irmão? Ah, vamos fazer um negócio, piquete. Que piquete contra, irmão? Quando que um cara desse vai entrar na igreja, irmão? Quando? Quando que um cara desse vai entrar na igreja? Para ouvir a palavra? Quando que você acha que ele vai entrar? Quando? Nunca. Nunca. Nunquinha da vida. Nós precisamos, irmãos, pedir uma sabedoria para Deus. E quando a gente revelar o amor, e o amor, irmão, ele cobre multidão de pecados. Amém? Eu tenho uma experiência legal, já contei isso aqui, nessa área aí, dessa questão do homossexualismo, não minha, tá, irmão? Mas, não, deixa eu deixar claro. Mas eu tenho um amigo meu, e ele é homossexual, ele mora inclusive,
mora com um cara, e amigo meu de turma e tal, de classe, e algumas vezes o pessoal me liga, mora todo mundo ali perto de casa, para ir ao restaurante, vamos jantar, vamos todo mundo. Aí, na primeira vez que eu fui, ele falou assim para mim, ô Glaucio, sinceramente, cara, eu estou aqui, abismado com o quê? Que tu veio, cara, eu sabendo que eu ia vir, tu veio. Tu é pastor. Falei para ele, rapaz, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Você é meu amigo, sempre foi meu amigo, cara. Qual o problema? Deus nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. A palavra de Deus, ela é pregada, irmão. Quem ouve essa palavra no coração e crê, aí sim, nós estamos na igreja. Tudo que eu estou falando é para a igreja. Isso aqui é para quem crê, é para quem nasceu de novo. Você está aqui porque você consegue entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só nascendo de novo que a pessoa vai entender. Mas ela precisa nascer de novo. E eu estava falando para ele, rapaz, uma coisa não tem a ver com a outra. É claro que se você perguntar a minha opinião, tu já sabe qual é a minha opinião. Eu falei para ele, a minha opinião, qual tu sabe? Eu creio na Bíblia, cara, tu sabe disso. Eu tenho um entendimento sobre isso. Mas, cara, isso daí é você quem tem que decidir, bicho. É a sua vida, você é que... Eu não posso, irmão, querer botar a goela abaixo dele os princípios da Bíblia que ele não crê. É isso que a igreja quer fazer. Ela quer pegar a goela abaixo, quer pegar a Bíblia e botar botar manteiga, farinha e empurrar na goela das pessoas. Não é assim, irmão. Não é por força, nem é por violência. É pelo amor. Jesus, ele saía e quem queria ia atrás dele. É ou não é? Ele fala, gente, olha, o meu reino é um reino de paz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se vocês quiserem, vamos lá. E ele ia. E tu via que a multidão vinha com ele. Ele não falou assim, você... Não quero ir não, mas tu vai vir, porque o meu reino é de paz. Vem, pode vir. Ô, Pedro, está fazendo força ali, pega aqueles 3 lá, vamos embora. Senta aí. Não, senta aí, agora tu senta. Que agora tu vai ouvir uma verdade boa aí, que eu já conheço o que tu faz, tá? No meu reino aqui, fornicação, Aí o cara está lá assim para ele. Porque ele não quer. Não quer aquela palavra. Está conseguindo compreender, irmãos? Nós fomos chamados para amar, não para concordar. Né? Se você, claro que não concordo, mas você tem que fazer isso de uma forma gentil, de uma forma de respeitar, pastor, mas ele não recheia a verdade. Também está também num nível também que eles também perdem a noção, né? Não respeitam nada, mas irmãos, isso é com eles. E Deus não precisa de defensores. Deus não te chamou para defender Ele. Ele é quem te defende. Mas não, vamos defender. Deus não te chamou para defender Ele. Calma aí. Ele me chamou e Ele é quem me defende. Jesus falou, Senhor, perdoem eles, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo matava cristãos, o apóstolo Paulo prendia os cristãos, ele arrasava, entrava nas casas, mas ele fez tudo isso porque ele estava cego, ele não sabia o que estava fazendo, mas quando Jesus brilhou, quando a luz resplandeceu, automaticamente ele abandonou tudo o que ele fazia e ele falou, agora eu vou viver para Deus. E é isso que tem que acontecer com eles, eles precisam ter revelado através do nosso amor, porque a palavra de Deus vai ser revelada pelo amor. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Meus discípulos serão conhecidos pelo ódio? Não, pelo amor. Amém? Abri um parênteses aqui para falar uma situação que eu falei para vocês, que eu geralmente não falo, geralmente não me pronuncio, mas irmão, me desculpa, mas eu quis me pronunciar porque, irmão, eu vou vendo, às vezes a igreja vai sendo levada nessa onda.
E a igreja fica dando força para esse ódio. Não, temos que nada, irmão. Nós temos que orar, nós temos que amar, nós temos que entregar esse reino, esse mundo. Não é o nosso mundo, irmão. Jesus não quis ser, Jesus quis ser governador, irmão. O pessoal quis, então agora, mas como que você vai vir? Agora então nós vamos montar, e o que ele fala? O meu reino não é desse mundo. Foi perante Pilatos que ele falou isso. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, e não me deixaria ser entregue nem nas tuas mãos. Amém? Falo pra caramba, né, irmão? Falo necessário, amém, irmão, gostei. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Muitas vezes não resistimos e queremos fazer a nossa própria vontade. Não mantemos a nossa posição de entrega e de rendição. Diante do desafio, nós entregamos os pontos, desistimos de lutar, de ir adiante, de acreditar e de continuar consagrando-se ao plano melhor de Deus. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã: não desista de continuar, de ver a bondade do Senhor, de ter novas experiências com Deus, novos relacionamentos com outras pessoas, novos amigos, novos desafios. Não desista de consagrar-se ao plano de Deus, não desista de ver Deus agindo de uma forma até evolutiva na sua vida espiritual. Não desista de sair do ponto que você está para um ponto mais alto. Continue consagrando a sua vida ao plano de Deus. E para fazer isso é necessário dedicar tempo, dedicar força, dedicar a sua vida pelo Evangelho, pela obra de Deus. Ame a obra de Deus, ame o reino de Deus. Tenha um amor apaixonante por viver por Deus. Vale a pena. Ontem eu e a Amanda estávamos dando uma palestra numa igreja Pão da Vida, Ministério Pão da Vida, lá em Caxias, e nós fomos falar para um grupo de jovens sobre profissões. E nós fomos falar sobre isso, claro e óbvio, evidente, que a palestra era sobre profissões. Eu falei da carreira privada, a Amanda falou da carreira pública. Era para nós falarmos sobre o direito, então eu falei o direito do ponto de vista privado, como eu, advogado privado, e ela como defensora pública. Mas só que antes de eu falar aquilo tudo para aquele pessoal, isso foi numa igreja, eu estava falando para aqueles jovens que antes de qualquer coisa, antes da profissão, antes da conquista da profissão, antes da conquista profissional, antes do sucesso profissional, antes de qualquer coisa, nós precisamos querer ter o sucesso na nossa vida com Deus. Porque, irmãos, quando Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, irmão, eu falo para você, eu provo dessa verdade na minha vida. Por quê? Porque a minha vida inteira eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Na minha juventude era isso, até hoje. O plano de Deus, o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então, tudo que vem perifericamente, ele vem somar, mas não é o mais importante. Se não fosse a obra de Deus na minha vida, irmão, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Deus. E uma pessoa me perguntou se você queria trabalhar no direito em outro país, em outro lugar. Eu falei, queria, nos Estados Unidos, se eu pudesse, eu iria. Eu falei, se você pudesse, você morava em outro país, eu morava. Eu moraria. Eu moraria hoje na Califórnia. É sério. A Califórnia é um bom lugar. É um ótimo lugar, inclusive. Sacramento, isso aí. Mas, irmãos, mesmo que eu pudesse hoje fazer isso, mesmo que eu tivesse vontade, se não está no plano de Deus para mim isso, eu não vou fazer.
Por quê? Porque o mais importante é o quê? É a obra de Deus. É a vontade de Deus. Você está entendendo? Como consagrar-se ao plano de Deus é uma coisa mais importante que tem na nossa vida. E aí você vai vendo que quando a gente vai se entregando, se consagrando a esse plano de verdade, gastando tempo, gastando a sua força, porque às vezes a gente gasta a nossa força em um montão de coisa, menos na obra de Deus, menos para Deus. A gente gasta toda a nossa força trabalhando, aí trabalha de segunda a sexta, emenda, faz hora extra, aí vai para o outro trabalho, aí está com 3 empregos, 4 empregos, aí não tem tempo, aí quando tem um tempo, aí você para, aí quando você vê o tempo que você tinha para poder estar na igreja, você chega na igreja, na hora da mensagem você dorme. Aí quando vai, aleluia, cara, glória! Não ouviu nada. Não dedicou, nem na igreja o cara, porque eu fui quando ele dormiu. E não são poucos aqueles que dormem. E quem dorme aí diz amém. Sempre tem um. Sonhou que eu estava falando, quem dorme diga amém, disse amém sonhando. Mas é isso, irmão, não é verdade o que eu estou falando? A gente vai se ocupando de tantas coisas, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e a gente não se dedica ao que é mais importante, porque a gente não acha que é tão importante. O que o Espírito Santo quer nos trazer nessa manhã é a consciência de que a coisa mais importante é consagrar-se ao plano de Deus para a nossa vida. E o resto, Deus vai cuidar. Ah, pastor, então, aleluia. Agora eu vou ficar na igreja o dia inteiro, a hora inteira estou aqui, não trabalho, não estudo, faço nada, glória a Deus. Por quê? Deus proverá, vai nessa. Aí tu é malandro. Não é isso que eu estou falando, que o cara pega o gancho, né? O cara pega, não, pastor, falou que está fazendo, não, pastor. Ué, mas tu não trabalha? Não, trabalhar não, pastor, estou buscando o reino em primeiro lugar. Não, com equilíbrio. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu filho, você vai passear, você vai viajar. Tem hora que você tem que viajar, irmão. Amém, irmão? Amém? Pega isso para mim, pega isso aí. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, vai para Araruama, vai para Tinguá, vai para onde você quiser, mas sai da tua casa. Uma semana, leva os filhos todos. Leva Robson, Washington, leva todo mundo. Arruma os meninos. E fala, a gente vai viajar. Vamos para onde? Nós vamos para Queimados, para a casa da sua avó. O que é aquilo lá? Não, a casa da sua avó é um sítio. É um sítio. Você vai para o sítio da tua avó. E a criançada vai que vai feliz. Saiu de casa. Chega lá, compra bastante farinha, faz bolo de banana, faz bolo de aipim, monta a mesa, faz agora, leva umas lenhas, bota a batata doce no fogo à noite, faz fogueira com as crianças. Não é verdade? Mas não, a pessoa fica assim, pastor, eu não tenho como, pastor, tem dinheiro não para isso não. Tu não tem antes, tu está morto. Precisa de dinheiro. Precisa de quê? De atitude, de vontade. A vida com Deus é isso. Você encontra felicidade nas pequenas coisas. Poxa, a minha avó tem 93 anos de idade. Eu chego lá, avó, tudo bem? Tudo bom? A gente está lá em casa almoçando e tal. E de repente minha avó está engraçadíssima. Que ela está falando coisa assim, sabe? A gente não tem nada a ver. E às vezes tem a ver. E aí a gente estava rindo, falando isso aqui, meu cunhado, ele tem coragem de encarnar numa senhora de 93 anos de idade. Eu falo para ele, para com isso, cara. Domingo passado ele pegou suco de laranja, botou suco de laranja assim, aqui, vó, Coca-Cola, bebe. É Coca, agora a Coca está amarela. Aí minha avó, tu está pensando que eu sou bobo? Eu sou boba?
Aí ela falou assim, Glaucio, aqui a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Por que eu estou falando isso? Porque é verdade. Você ganha pouco, mas você pode se divertir. Pega com ânimo. Bota a criançada no ônibus. Ah, pastor, eu vou de ônibus. Vai de ônibus. Amanhã Deus vai te abençoar, te dar um carro. Mas enquanto você não tem um carro, vai de ônibus. Mas não deixa nada impedir a tua felicidade e da tua família. Entendeu, irmãos? Vamos viver a vida cheia do Espírito Santo. Uma vida alegre, uma vida leve, irmão. Cheia do Espírito Santo, com a alegria do Senhor, com a graça dEle, com a bênção dEle e buscando o reino em primeiro lugar. É o reino? Não, o reino está em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar o reino, não, que é isso? Não, é a palavra de Deus. Por quê? Isso só vai fazer bem para a nossa vida. Eu estava falando com a Amanda, e a Amanda ficou praticamente 3 meses sem vir à igreja, por causa do Pedro, que o médico falou, tá, enfim. E aí, quando o Pedro alcançou a maioridade, semana passada, dos 3 meses, e a gente falou, agora acabou, meu. Falei para ele, agora, rapaz, você se prepara. Por quê? Porque a tua casa é a igreja, cara. Tu vai crescer nos atos do Senhor, na casa de Deus, no barulho do louvor, no barulho da oração. Tu vai ouvir alguém falando em língua, fala, o que é isso? É isso mesmo, fica quieto aí, depois tu vai saber o que é. E tu vai crescer ali, cara, nesse ambiente. Amém, irmãos? Amém. Certo? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela alegria, pela liberdade que nós temos no Teu Espírito. Ó Deus, dá-nos um almoço maravilhoso, uma tarde maravilhosa, assim como essa manhã já tem sido maravilhosa na Tua presença, que à noite possamos estar aqui para Te adorar, cheios de alegria, cheios de vigor e cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, traz um convidado hoje, a gente vai ter um acústico hoje, liga para alguém.